Atenção, ouvintes de Itapetim e região. Começa agora o programa Vida na Palavra. Vida na Palavra. Com o pastor Roberto Soares, da Igreja Evangélica Verbo da Vida Itapetim. Conecte-se conosco nesse tempo e receba do melhor de Deus para a sua vida. Vamos falar de instruções que têm o poder de lhe tornar uma pessoa ainda melhor. Transmitiremos uma mensagem abençoada extraída diretamente da Bíblia Sagrada. Então fica conectado, que é hora de ser abençoado. Minha vida está em Deus, nele eu vivo pela fé. Olá pessoal, graças e paz, boa tarde, mais um programa Vida na Palavra. É uma imensa satisfação estar junto com vocês nesse programa para cultuarmos, adorarmos o Senhor e meditarmos na Palavra. Então, quero desejar aqui uma tarde abençoada, maravilhosa sobre a tua vida, você que está nos acompanhando aí na sua casa. Compartilhe o nosso link aqui da Rádio Pedras Soltas, avisa teu vizinho para que ele possa ouvir uma palavra e ser abençoado. E hoje eu estou com a presença aqui do meu querido irmão Tiago, pastor Tiago, que veio fazer parte desse programa também, onde foi elaborada algumas perguntas que são dúvida de muitas pessoas no meio evangélico. Então nós estamos aqui nesse momento para meditarmos na palavra, e vou dar um espaço para Tiago que está se apresentando e falar também do pessoal que está nos acompanhando no grupo. Boa tarde, pessoal, graças e paz a todos que estão aí conectados conosco, né? E creio que no sítio Mucambo e alguns sítios da Redondeza estão pessoas conectadas conosco. Eles não têm acesso ao grupo Verbo da Vida da igreja, mas onde eu chego as pessoas falam e comentam, né, desse programa que está sendo abençoado. Eu me lembro que eu estava trabalhando numa empresa e quando eu passei no carro, no posto de gasolina estava passando o programa Vida na Palavra. E isso é muito importante, estar divulgando a Palavra de Deus através de uma rede social tão abençoada como essa, amém? Aqui no grupo, aqui já tem pessoas conectadas conosco já. A irmã Edilma lá de Brejinho, Gleisiane lá do sítio próximo a São Vicente, Dona Fátima, irmã Daniela, esposa do pastor Roberto, Bernadette Alves, Divoneide, Júlia, Bernadette de novo. Aí tem pessoas também de São Vicente, irmã Sonsa também está conectada lá, ela e a família dela, Elzimere, e a minha esposa também linda e maravilhosa está conectada conosco aí, minha filha Thalida, Tainá, David, né, David, Joana Dark, Coca, estão todos conectados conosco, Elisânia também, e quero falar também, minha irmã também lá de São José do Egito também está conectado com a gente. E tem pessoas também, pessoal, conectado com a gente lá na cidade de Itaperuá, nosso amigo Tony e toda a sua família, amém? Então, pessoal, vai ser um programa muito abençoado. Primeiramente, quero fazer uma oração, né, para que Deus venha nos ajudar. Lembrando que Tony é da Igreja do Verbo da Vida, lá de Itaperuá, né? Um abração aí, grande figura, grande homem de Deus, né? Sua esposa também, uma mulher de Deus, uma profeta do Senhor. Isso daí. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Eu sei que tudo já deu certo, amém? Pai, te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, maravilhoso na Tua presença. É mais uma forma, Pai, de levar o Teu Evangelho através das redes sociais, Pai. E nós sabemos, Pai, que a palavra vai entrar nos corações das pessoas, Pai. Essas perguntas, Pai, e essas respostas, Pai, tirarão dúvidas de pensamentos tortos de algumas pessoas, Pai. E nós queremos, Pai, alcançá-las, Pai, e deixá-la, Pai, ela na Tua presença. Assim nós oramos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Também o pessoal lá de Brejinho, que a gente não pode estar esquecendo, sempre está conectado, não é? Ouvindo esse programa maravilhoso. E também a irmã Edileuza lá do bairro, como é o nome? Bairro Paulo VI, né? Isso, Paulo VI. Tem uma visita, ela está também conectada. Um abração aí, Profeta Neto, todo o pessoal aí, vocês do sítio, né? Cacimba Salgada também, que tem nos acompanhado. Então fica aí conectado aí, pessoal. Hoje tem perguntas e respostas, né, em cima de palavras que gera dúvida às vezes no coração das pessoas, e a gente está aqui para trazer o esclarecimento segundo o Espírito Santo nos conduzir. Glória a Deus. Vamos lá. A primeira pergunta pastor Roberto, tem pessoas que têm um receio, né, de ir à igreja, porque elas dizem que tem medo de cair, né? Então outras dizem que isso também não é de Deus. E o que a Bíblia fala sobre isso? Glória a Deus. Uma pergunta boa, né, abençoada, porque eu acredito que muitas pessoas têm dúvida e realmente têm receio, né, Tiago, de participar dos cultos por causa disso, né? E acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, por falta de compreensão.
Infelizmente, às vezes existem exageros nas igrejas. A gente tem que ter muito cuidado. Mas, enfim, na palavra de Deus a gente tem que ter um equilíbrio em tudo. A gente também não pode julgar uma coisa e dizer que aquilo não é verdade por causa dos exageros ou por causa das meninices que se tem dentro de igrejas. Porque a gente sabe que existe também coisas que às vezes não é espiritual, mas é mais o lado humano. Mas, enfim, independente das falhas do homem, a gente sabe que Jesus ama a igreja, que Deus ama a igreja, independente das falhas também. E uma igreja, ela é composta, Tiago, de pessoas, né? E pessoas em si, elas são falhas. Todo ser humano, ele é falho. Mas o Jesus, que é o cabeça da igreja, ele não é falho, não. Mas voltando para a pergunta, referente a essa questão de cair, né? A gente tem que entender que existe, às vezes, pessoas que caem, né? Mas elas caem debaixo de uma opressão maligna. Tem aquelas pessoas que dizem assim, mas esse negócio de demônio, de espíritos, isso aí não existe não, isso é conversa. Rapaz, eu já estou com 17 anos no meio do evangelho, graças a Deus. Nós inauguramos o novo templo agora, Tiago, domingo. E teve muitas pessoas. E tive até uma direção de Deus para falar um pouco da minha vida e das experiências que eu tive, né? E falei um pouco das experiências espirituais em relação a mesmo essa parte espiritual, né? De espíritos malignos. E eu posso dizer com toda a afirmação e de todo o coração que existe o lado espiritual, tanto do bem como existe o lado do mal. Existem os anjos de Deus, que a própria palavra fala lá no Salmo, né? Os anjos que acampam ao nosso redor, que o Senhor libera para cuidar, para guardar. Como também existem os anjos caídos, nós chamamos isso dos anjos caídos, né? Aqueles que se rebelaram no céu contra Deus. São demônios, na nossa linguagem são demônios. São anjos caídos que se transfiguraram em demônios por causa da sua desobediência e pecado. E pessoas que não são libertas, né, que estão oprimidas por algum tipo de entidade maligna, infelizmente, porque o diabo, quando ele consegue achar uma brecha, ele consegue entrar, né? A Bíblia diz que a casa, se ela o nosso corpo é comparado como uma casa, né? Se ela estiver ali varrida, adornada, bem limpinha ali, aquele espírito que saiu, se ele encontrar a casa vazia, ele volta e traz consigo 7 espíritos piores. E o estado daquele espírito, daquela pessoa, se torna cada vez pior. A gente sabe que existe. E eu tive muitas experiências de libertar pessoas no poder do nome de Jesus, né, de pessoas que estavam ali possuídas, né, pelos espíritos malignos. Eu já tive a oportunidade de libertar uma mãe que ia matar um filho. Ia matar, né? Porque estava endemoniada com a faca trancada dentro de casa. E ali a gente fez aquela oração e Deus libertou aquela mulher. Graças a Deus ela teve um grande livramento. Então, existe sim casos de uma pessoa que está, né, oprimida ou possessa por um demônio, e o poder de Deus está ali, Tiago, na igreja. Porque nós buscamos a Deus. Nós oramos, nós nos consagramos, todo louvor e toda honra que seja dada ao Senhor, toda glória. Nós fazemos um culto, nós vamos fazer um culto, Tiago, esse culto de domingo é média de 3 a 4 horas de oração antes de realizar um culto. Nós não subimos no altar de qualquer forma. Nós nos preparamos, nós nos consagramos em oração, em busca, em jejum. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Eu não quero louvor de ninguém, só de Deus. Fazemos isso por obediência e por amor ao Senhor. E se a pessoa estiver ali mesmo oprimida, aquele demônio ele vai sair. Mas é ruim? Não, é bom. Ela vai ser liberta. Satanás ele veio para matar, Tiago. Veio para roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida abundante. Então ali, se a pessoa está ali com aquela coisa ruim, ele vai ser liberto, né? Mas existe também, às vezes, situações, Tiago, em que a pessoa não está com um demônio, a pessoa não está com um espírito maligno de forma alguma. Nós estamos cultuando, adorando, louvando, orando, e aquela presença de Deus tão gloriosa, tão grande, vem e desce sobre a igreja.
O Espírito Santo às vezes me guia até uma pessoa para impor a mão sobre aquela pessoa, para transferir o poder, a unção de Deus. Você acha que o poder de Deus ele vai trazer algo ruim para a vida de uma pessoa? Lógico que não. Ele vai abençoar a vida daquela pessoa. E às vezes o poder é tão intenso que às vezes a pessoa não consegue ficar em pé. Mas não é porque ela está com demônio. Não é porque o poder envolveu ela, as pernas começaram até a amolecer ou tremer. Não é tremer de medo, mas é o poder que envolve, e as pessoas estão recebendo. Quantas pessoas não foram ali curadas com o poder, Tiago? Não é? Caroços desapareceram. Citei até no caso de domingo o testemunho de uma menina que estava com pedras na vesícula, ia passar por uma cirurgia, e ela foi tocada pelo poder de Deus, Tiago. E ela voltou para fazer a cirurgia. Quando abriram ela, aquelas pedras não estavam mais lá, né? Então não fez a cirurgia porque fez, mas as pedras não estavam. O poder de Deus tocou. Quantas pessoas, né? Pessoas curadas de diabetes, como teve o caso da irmã Cida, tocada pelo poder de Deus, curada de uma diabetes. Pessoas com problema na coluna, tocadas pela unção do Espírito Santo, curada da coluna. Temos esse testemunho, né? Pessoas que estavam já a ponto de tirar sua própria vida, se matar, tocadas pelo poder de Deus e curadas. Então, quem é que faz isso? Não é Deus? E a Bíblia fala também sobre esses casos, né? Por exemplo, nós encontramos em 2 Crônica, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: de modo que os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Veja que coisa tremenda. A nuvem, a glória foi tão grande que aquelas pessoas não conseguiram ministrar a palavra, de tanto poder que elas não conseguiram ficar em pé e caíram sobre o poder de Deus. Então é bíblico, sim. Agora a gente não pode deixar pessoas brincarem com o poder de Deus, como em algumas igrejas tem pessoas brincando com o poder de Deus, achando que isso é brincadeira. Não é brincadeira. O poder de Deus é real. O mundo espiritual é real. E se tem uma coisa na nossa igreja, Verbo da Vida, nós amamos a palavra de Deus, amamos a Bíblia, e a Bíblia ela é a número 1 na nossa vida. Nós entendemos que é o instrumento e a instrução de Deus, e nós não queremos fazer nada fora dessa palavra maravilhosa que é a Bíblia. Se você quiser comentar em cima do que eu falei, pode comentar, Tiago. Graça e paz, é isso mesmo, é bem importante mesmo a gente esclarecer, né, alguns pontos, né, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia está falando, né, nas Escrituras, porque realmente tem muitas pessoas, pastor, que ela tem essa dúvida, né, esse medo, esse receio de ir para os cultos. E lembrando que todas as perguntas que estão aqui são perguntas que vagam na mente de algumas pessoas que ainda não são cristãs, e tem algumas pessoas que são cristãs, mas tem essas perguntas a fazerem. E porque a gente traz um programa desse, porque alcança as pessoas, a gente tem tempo de parar, tempo de pesquisar, tempo de ensinar. E nos cultos são diferentes, né? A gente vamos lá para cultuar a Deus. Claro que tem cultos de ensino, cultos da palavra de Deus, cultos inspirados pelo Espírito Santo, mas lá eu creio que também não é um ambiente de estar parando o culto e explicando uma pergunta de quem está lá ouvindo e cultuando a Deus. Então esse local é um local realmente bom para a gente tirar um pouco dessas dúvidas. E a segunda pergunta, pastor? E uma coisa, Tiago, antes de você entrar na segunda pergunta, quem me conhece, né, que eu já tenho aqui 17 anos no Evangelho, ainda sou um bebê, mas estou aprendendo, né? Mas uma coisa que a gente tem uma reverência, Tiago, é pela palavra. A gente ama a palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus para mim é tudo. Eu não vejo assim Verbo da Vida como uma religião, tipo, eu quero ser do Verbo da Vida. Rapaz, para mim isso não é nada. Eu queria que você fosse de Cristo, de Jesus. A placa é boa, né? É uma placa da denominação, do lugar onde nós nos encontramos. Mas o que vale, na verdade, é uma vida transformada com Deus, seguindo os princípios da palavra, né? Amar. Se você pega o exemplo de nós como liderança, você vai ver líderes que estão próximos da gente, que amam a palavra de Deus e que procuram se submeter à palavra. Não é? A gente pode até perde o que for, mas a gente quer honrar e obedecer à palavra. Somos falhos, mas a gente tem essa mentalidade de ser exclusivo, de focar na palavra de Deus, né? Para mim é tudo. A palavra de Deus é tudo. Sem ela nós não somos nada. A integridade da palavra de Deus é muito importante para a nossa vida, né, pastor? Aqui
Pastor, algumas pessoas elas falam, né, que alguns líderes religiosos não têm poder de curar ninguém. Isso, até nesse ponto, ela tem até essa razão, mas elas dizem assim, só quem pode curar é Deus, por isso elas não creem na cura em imposição de mãos e também não creem na oração vinda de homens. Mas o que a Bíblia nos mostra? Realmente, em parte eles estão certos, porque o ser humano, né, ninguém tem essa capacidade de curar ninguém. E eu acho assim, se você achar que você tem poder para curar, você já está perdendo a direção. Tudo a gente tem que dar a honra e a glória a Jesus e a Deus. Se algo acontece, Tiago, não foi Roberto, não foi você, não foi, seja quem for, foi Deus, simplesmente Deus. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. A Ele todo mérito. Nós seres humanos somos tão falhos, Tiago, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Agora, Deus ele é tão bom que Ele usa o seu servo, quando ele se submete a Ele, para que através das mãos dele, desse servo, pessoas possam ser curadas. Mas mesmo assim, quem cura é Deus. E se você você se exaltar e achar que você está fazendo alguma coisa, você já perdeu a direção. Então assim, tudo é dele, toda glória é dele. Cremos no poder curativo de Deus, cremos na unção que cura, né? Mas não devemos forçar nada a acontecer. Oramos sim, crendo, declaramos, profetizamos, mas é Deus que faz o milagre e a gente louva a Ele. Então aquela pessoa que diz assim, mas eu quero ver porque os pastores saem por aí curando todo mundo nos hospitais, nos lugares, em alguns cantos. Nós não vamos sair assim não, irmão. Sai, se Deus der uma direção, nós vamos orar. Mas o fato da gente orar, né, a responsabilidade não é minha, não é de ninguém. É só de Deus. É Ele que cura. Não é Ele que faz. Né? Se você dizer, por que o pastor não faz? E o pastor faz o quê? O pastor ele é um comedor de feijão, de arroz. Eu acredito que ele é igual a todo mundo. Ele só tem uma vocação e ele tem que ser fiel à vocação, porque ele vai ser mais cobrado do que outras pessoas, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas só Deus é que faz os milagres, só Deus, e toda glória e todo louvor seja para Ele. Pode continuar. Glória a Deus, é a palavra abençoada, né? E outra pergunta também, pastor, que ela soa, né, no meio da sociedade, seja uma cidade grande ou uma cidade pequena também. Tiago, só interrompendo um pouquinho, para não ficar só nas minhas palavras, a Bíblia diz assim, lá no livro de Marcos, capítulo 11, o versículo eu não estou lembrado, capítulo 16, que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Imporão as mãos sobre os enfermos, vou falar aqui com as minhas palavras, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esses sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então foi um próprio mandamento do Senhor. A gente está aqui para se submeter e crer que Ele faz, né, o milagre. Amém, glória a Deus. Como eu vim falando, muitas pessoas soam, né? E muitas pessoas, muitas igrejas são alvos de críticas, né? Na cidade, seja cidade grande ou pequena, quando o assunto é dízimos e ofertas, pastor. E por que dizimar e ofertar? Tiago, essa questão do dízimo e oferta, eu sou bem tranquilo concernente a isso. Porque na minha concepção, na minha visão, eu acredito que só deve dizimar e ofertar quem tem conhecimento e entendimento da palavra. E se sentir a inspiração no coração de devolver o seu dízimo, né? Ou a sua oferta, podemos dizer assim. Mas dízimo não compete eu acredito assim, tem muitas pessoas que se sentem ofendidas no meio evangélico. Vou falar do meio evangélico, que a gente está no meio evangélico, né? Cristão, podemos dizer assim. Porque, infelizmente, existe muita maldade também no meio. Não é tudo certo, não. Nem tudo que acontece é certo, não. A gente precisa expor aqui isso aqui. Nem todo pastor é honesto, né? Como nem todo padre é honesto. Mas também, assim como tem pessoas desonestas, existem pessoas honestas. Existem pessoas verdadeiras no meio. Tá entendendo?
E por causa de muita picaretagem, né, o uso de má fé de algumas denominações ou líderes, acaba escandalizando o evangelho. Mas eu volto a dizer, Tiago, tudo deve ser colocado como equilíbrio. É por causa que alguns erraram, é obrigado eu acreditar que é tudo errado? Não. Existe uma serventia assim na prática do dízimo, porque o dízimo não mantém a obra de Deus, não mantém a casa de Deus, não sustenta a obra para que o evangelho seja pregado. Mas se você diz, eu vou dar dízimo, não dê mesmo não. É eu que peço a você, não dê, mas não dê de jeito nenhum. Porque se você der, você não está dando de coração, e seu dízimo não vai servir de nada. Vai servir como uma abominação para o Senhor. Quando a gente for fazer algo, Tiago, a gente tem que fazer de coração. E tudo que a gente faz de coração, fazendo para Deus, olhando para Deus e não para os homens, a gente vai ser recompensado. Então talvez você esteja aí ouvindo e ficou decepcionado com alguma situação. Mas eu te pergunto, teu compromisso é com o homem ou é com Deus? Se é com Deus, então siga a voz do Espírito Santo. Mas só faça uma coisa se você sentir no coração. Porque se você não sentir, não faça não. Porque se você fizer, é pior. É melhor fazer, mas fazer com consciência e com alegria. Porque Jesus disse assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Glória a Deus. E Ele ama aquele que dá com alegria também, amém? A pergunta 4, pastor, muitas pessoas têm aproveitado, né, muitos líderes religiosos têm aproveitado da religião e de um cargo religioso, né, para enganar pessoas. E se aproveitam delas, né, tirando aproveito delas por causa da sua fé. E com isso sabemos que muitas pessoas precisam de Deus e de alguém, de um líder espiritual para guiá-las mais para próximo de Deus. Uma pessoa, pastor, que ela está em casa, ela quer ir para uma igreja, ela quer procurar um líder religioso para colocar ela no caminho do Senhor. E como ela pode observar realmente se aquela pessoa é um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus? Tiago, a primeira coisa que eu digo é que se a pessoa ama a Deus, ela deve amar a obra de Deus. Como é que eu digo que ama a Deus e não ama a sua obra? Entendeu? Não existe um amor. É igual você diz, Jesus disse assim, que a gente deve amar o próximo, ama o próximo. Mas dizer que só amar só por palavra não serve não, Tiago. A gente tem que amar com boas ações e com atitudes. Não é só de palavras não. Então dizer também eu amar a Deus e não amar a obra do Senhor, não tem serventia de nada, né? Você está só se enganando. Você é uma pessoa que se engana. Você tem que amar a Deus e tem que amar a obra dele, porque já está dizendo, a obra é dele, a igreja é dele, né? E concernente a lideranças espirituais, a Bíblia diz que as árvores, elas são conhecidas pelos seus frutos. Qual é o fruto daquela liderança? Ela tem dado um bom exemplo? Ela tem dado um bom testemunho? Ela tem sido responsável com o que pertence a Deus? E a gente só vê convivendo, olhando de perto, analisando, com os anos. Aí a gente vai conhecer se verdadeiramente aquela liderança é um servo ou uma serva de Deus. E diante dessas situações a gente toma a nossa escolha de seguir aquela liderança, porque se Jesus colocou a unção pastoral, ele colocou com um propósito. Qual é o propósito? Não é arrebanhar? E se ele colocou, ele sabe que a igreja precisa. Aí eu vou querer saber mais do que Deus, dizer assim, não, eu não preciso de uma liderança pastoral não. Então pronto, você está sabendo mais do que Deus. Você sabe mais do que a Bíblia, porque você está dando um conselho a Deus. É como se você estivesse dizendo para Deus assim, ô Deus, eu não preciso de pastor não precisa dessa unção pastoral não. Para que o Senhor for inventar isso? Rapaz, não fique querendo ser mais do que Deus não. Porque se é querer ser mais do que Deus, você tem que conhecer que aquilo que Deus colocou é bom. E se é bom, eu tenho que me submeter. E quando eu faço isso, eu sou abençoado. Pessoas que não querem se submeter a uma liderança pastoral, elas são donas do seu próprio nariz, são insubmissas. E o conselho que eu dou para elas é, um dia elas prestarão conta a Deus. E eu não queria passar por isso não queria estar na sua pele não, se fosse você. Então a melhor coisa, Tiago, é a gente seguir os planos de Deus, não olhar para trás, não olhar a falha de A nem B, nem direita nem esquerda, e avançar, né? Porque Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo aí, os sinais estão sendo manifestados e tem muita gente dormindo aí adormecido, como a Bíblia diz, e infelizmente vão ser pegas de surpresa. Glória a Deus.
Pastor, nos dias de hoje, né, os dias atuais de hoje, a gente vê, né, a gente vê fotos de pessoas famosas também, e também sem ser famosas, e elas falam que aceitaram Jesus como seu único salvador, seja no seu banheiro, seja na sua casa, seja em uma igreja, mas só isso basta, aceitar Jesus como seu único salvador e levar a sua vida da mesma forma? Rapaz, eu vou te dizer, falar é fácil. Todo mundo fala, todo mundo diz. Se tu sair por aí no meio da rua e dizer, rapaz, tu crê em Deus, todo mundo vai dizer, eu creio. Mas se você perguntar a Satanás, tu crê em Deus, Satanás? O que é que ele vai dizer? Creio. Agora eu te pergunto, Satanás obedece? Não é só dizer não. Dizer é fácil. A gente precisa se submeter à palavra dele, aos ensinos dele, aquilo que ele quer para a nossa vida. O Evangelho. Por isso que a mensagem da cruz ela é conhecida. E é a principal mensagem, Tiago. Jesus foi para a cruz. E ir para a cruz não é fácil não, porque ir para a cruz significa renúncia, morte, significa dor, deixar a sua própria vontade para cumprir um plano de Deus. E quando Jesus disse assim, cada um tome sua cruz e siga, é o conselho que ele está nos dando. Você tem tomado sua cruz, você tem renunciado, porque o evangelho da cruz é o arrependimento. Evangelho se começa com arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então primeiro vem o arrependimento, em sequência o batismo. E terceiro, deixar ser discipulado, né, mudar de vida. Se a pessoa não quiser, você pode gritar para o mundo todinho, eu sou crente, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu creio em Deus. Rapaz, vou dizer uma coisa, tu morrer, tu vai para o inferno com trepa e tudo. Agora, se você tivesse arrependido genuinamente, possivelmente o seu nome será escrito no livro da vida. E um dia, quando você partir, terá seu lugar garantido para a eternidade, para viver com o Senhor. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos 8,36. É forte, é forte. E todas essas perguntas, pessoal, lembrando para vocês, né, ela foi extraída de pensamento de outras pessoas que realmente têm essa dúvida, seja fora ou dentro da igreja mesmo. É a pergunta 7, ela diz, pastor, as pessoas têm deixado, né, nos últimos dias, nos últimos tempos, né, essa o amor, é a 7, né? Isso, o amor e o perdão longe da vida delas, por conta de um sentimento, de um desgosto, ou uma traição mesmo, um abuso na infância. É de acordo com a Bíblia, o que essas pessoas precisam fazer para deixar de carregar esse peso na vida delas e terem uma vida com Deus. Ou seja, elas têm essa mágoa no coração e a outra pessoa que fez mal a ela está vivendo bem, mas ela carrega essa falta de perdão e essa falta de amor. Primeiramente, infelizmente é a última pergunta, né? Porque está chegando, tinha 11 perguntas elaboradas, era? 10 perguntas. 10, mas está na 7ª, né? Mas tem problema não. Outra oportunidade nós continuamos. Essa questão da ofensa é muito, eu vou dizer a você, é uma coisa muito delicada e se torna perigosa. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse assim: perdoai para que seja perdoado. Não existe salvação de alma, não existe eternidade com Deus para uma pessoa que está magoada e não quer liberar perdão. Existem aquelas pessoas que batem o martelo e dizem assim: eu não perdoo não, eu não quero nem ver ele, deixa ele para lá e não sei o que e tal, e não estão disponíveis para abrir seu coração para liberar perdão. Uma pessoa que está magoada, ela sofre mais do que a que não está. A pessoa que está magoada, ela, na verdade, segundo a ciência, ela está desenvolvendo câncer no corpo dela. E futuramente, provavelmente num tempo aí que não possa, talvez nem demore, Tiago, ela vai ao médico e vai encontrar um câncer. Segundo a ciência, a ofensa ela é um caminho para desenvolver as células cancerígenas. Então, todo conselho, Tiago, que a palavra dá, só dá para o nosso bem. Só vai dar para nosso bem. Então por que eu vou debater com Deus? Por que eu vou debater com a palavra? Se Deus está dizendo assim, rapaz, o caminho é o perdão, então perdoa. Perdoa. E se a outra parte não quiser perdoar, você não pode fazer nada, mas você perdoa. Como é que eu faço? Faço uma oração e diga assim: Senhor, eu perdoo, libero fulano de tal, eu libero para que ela seja próspera, para que ela abençoe.
E se o diabo trouxer aqueles pensamentos tipo assim, de algo de ruim que ela fez, te chateou, fez alguma coisa, aí você volta a orar, dizer: Senhor, eu vou orar que o diabo está querendo colocar mais ofensa em mim, mas eu vou orar para o Senhor prosperar essa fulano de tal, abençoa, prospera, Pai, dá livramento, guarda. Aí o diabo vai parar de te incomodar, porque ele não quer que você ore por ninguém, principalmente para abençoar a vida de uma pessoa. E a oração, Tiago, ela é muito poderosa, né? A gente fez uma visita, que eu vou até tocar nesse assunto aqui, né? Ontem eu e Tiago, a gente fizemos uma visita e oramos por uma senhora, né? Tinha 3 pessoas lá, se eu não me engano, 3, 4, 5 comigo e o filho dela, né, que estava na cozinha. Isso. E ela disse que teve um dia que eu fui lá e nós fizemos uma oração e eu incluí o irmão dela nessa oração. Agora, interessante que o irmão dela não estava lá, não. Agora olha o poder da oração, Tiago. Nós incluímos o irmão dela, que estava doente, enfermo. E pronto. Se eu não me engano, no outro dia ela foi lá na casa dele. Não me lembro, não sei dizer se foi no outro dia, mas eu acredito que foi. E ela perguntou ao irmão, ele não sabia de nada. E aí, como é que foi? Você dormiu bem? Ela disse: rapaz, fazia tanto tempo que eu tinha dormido. Meu Deus, foi um milagre, aconteceu um milagre comigo, Estava com problema no rins. E ele percebeu que recebeu o milagre. Aí ele disse: pois é, o pastor orou por sua vida, nós oramos por você lá em casa. Então, mesmo distante, Deus pôde ouvir aquela oração e abençoar aquela pessoa, né? E abençoar para que ele recebesse uma bênção lá. Aí eu te pergunto, né? Uma pessoa ofendida, se ela guarda até as suas orações, Tiago, elas são interrompidas e não passa do teto. Então, rapaz, o conselho que eu te dou: segue a palavra. Não perde não, Tiago. Quem segue a palavra não perde não. Nunca perde. Acaba pensar: vou perder festa, eu vou perder isso, aquilo. É melhor, deixa eu te dar um conselho, é melhor perder festa, é melhor perder farra, é melhor perder tudo, mas não perder a sua alma, porque a sua alma é eterna. Eu te pergunto: você quer passar a sua morada na eternidade com Deus ou, infelizmente, no inferno? Então são coisas para a gente refletir, né? E a gente, quando se converte, Tiago, deve se converter e pegar junto e seguir, não retroceder e nem olhar para trás. Amém. Nós estamos chegando no final. Vou pedir para Tiago dar as considerações finais, os avisos, os alô aqui para o pessoal do grupo, e eu vou fazer a oração final. Aleluia, pessoal. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos alcança, né, em qualquer momento da nossa vida. Quero mandar um alô para minha mãe lá em São José do Egito, minha irmã Sulamita, né, irmã Dilma lá em Brejinho, e todas as pessoas que estão conectadas aqui conosco. Queremos agradecer a você, a Luciene, Luciano lá no sítio Logradouro, e queremos agradecer, né, por vocês terem pegado junto, né, com essa visão, com a Igreja Verbo da Vida, e estamos cada dia mais avançando. E pedimos a vocês que estão conectados e passar para outras pessoas. Nós estamos também um canal lá no YouTube, né, Igreja Verbo da Vida, e todos os programas da rádio que você pode ter perdido, você pode ir lá no canal Verbo da Vida e você vai estar tudo lá nas suas mãos e você vai ser ricamente abençoado. Amém? Lembrando que nessa terça-feira, hoje à noite, tem uma reunião para as mulheres lá na Igreja Verbo da Vida, novo templo, ali pertinho do hospital, na beira da pista, do lado do Mercadinho Rangel. Quinta-feira também tem culto, 7h30 da noite, e domingo também tem culto lá no novo templo. E domingo, pessoal, é de 7 horas da noite, ok? Então vá lá, você faça uma visita, e você que é membro fiel, esteja lá, vamos chegar cedo e vamos adorar o Senhor. Você que está nos ouvindo, até a próxima terça-feira, se assim o Senhor nos permitir. Eu oro para que a mão do Senhor seja estendida sobre a tua vida, para que o Senhor te guarde, para que o Senhor te proteja, para que o Senhor te livre de todo mal, no nome de Jesus. Que a palavra de Deus entre no seu coração e que a sua vida seja transformada e nunca mais você seja a mesma pessoa. Que Deus te abençoe até terça-feira, se assim nosso Deus permitir, no nome de Jesus.